Vou neste vídeo explicar, na sequência dos vídeos anteriores, o que é a utilização ou a criação de uma classe, mas neste caso uma classe muito específica, porque é uma classe estática. Nos vídeos anteriores desta série temos estado a mostrar como criar classes e depois como criar objetos a partir destas classes. No entanto, existem mais informações sobre a utilização de classes que não se adaptam de uma forma direta a este tipo de metodologia, isto é, a criação de uma classe e depois a utilização dessa classe para a criação de objetos. E um desses exemplos é exatamente a utilização de uma classe estática. Enquanto nos casos que temos vindo a ver nos vídeos anteriores desta série, nós temos que criar uma classe e depois, para utilizar as suas funcionalidades, temos que criar um objeto cujo tipo é essa classe. Nas classes estáticas nós podemos tirar partido de imediato dos métodos e das propriedades que essa classe tem. Vamos verificar isto através de um exemplo e vamos ver até que ponto é que existe alguma aplicabilidade neste tipo de estruturas. Então vamos clicar aqui em New Project e vamos chamar a este projeto classe estática. Okay? Vamos colocar aqui apenas um botão e vamos utilizar a consola, como foi explicado no vídeo anterior, para que sejam apresentados os valores. Okay? O que quer dizer que quando eu executar o meu código, deverá aparecer aqui a consola por baixo. Se ela não aparecer, deveremos selecionar aqui View e clicar em Output para que seja apresentado este painel. Muito bem. Vamos então aqui criar aquilo que se designa por uma classe estática. Mas para que possamos ver a diferença entre classes estáticas e classes não estáticas, nós vamos aqui criar também uma classe muito semelhante às dos vídeos anteriores. Então, para isso, eu vou criar aqui uma classe e vou-lhe chamar normal, ok? Vou-lhe chamar normal por uma questão simples. Normal porque vem na sequência dos vídeos anteriores. Portanto, esta é uma classe normal, a outra vai ser uma classe estática. Nesta classe normal, eu vou colocar aqui uma propriedade e um método. Então vamos definir primeiro a propriedade. Public string nome e agora um get e um set. Significa isto que temos aqui uma propriedade que se chama nome e que eu posso utilizar a partir do momento em que fizer ou que criar um objeto do tipo normal. Vamos criar aqui um método que se chama apresentar nome. Public void apresentar nome e no apresentar nome ele vai simplesmente fazer o seguinte: console.writeLine nome. Okay? Vamos testar a criação de um objeto a partir desta classe normal e por conseguinte, se eu abrir aqui o meu botão, eu vou ter aqui normal objeto 1 é igual a new normal. Okay? E agora se eu fizer objeto 1 ponto apresentar nome, eu vou então ter o seguinte resultado. Vamos aqui executar e reparem, não vai aparecer rigorosamente nada. Porquê? Porque eu não defini qual é o valor da propriedade nome. Vamos então defini-lo aqui nesta linha antes de ele ser apresentado. Objeto ponto nome é igual a João Ribeiro. Ora, está aqui criado o objeto, está atribuído o valor à propriedade nome, vamos apresentá-lo através da execução do método da classe. Vamos aqui testar, vamos clicar no botão e cá está a apresentação do meu nome. Vamos então ver o que é que acontece agora se eu quiser criar uma classe estática. Para isso eu vou criar uma nova classe, head, classe, e vou-lhe chamar mesmo estática. A classe estática, como podem reparar aqui, em comparação com o modo escrita da classe normal, começa por ser escrita da mesma forma. Isto porque eu não tive aqui a ocasião ainda de definir que esta classe é estática. Mas para que ela seja estática, eu tenho que colocar antes do termo classe o seguinte: public static, classe estática. Qual vai ser a grande diferença entre as duas classes, neste caso a classe normal e a classe estática? A classe normal, para poder ser utilizada, terá que ser instanciada.
Isto é, eu tenho que criar um objeto do tipo classe normal. No caso da classe estática, eu posso criar métodos e propriedades que ficam automaticamente acessíveis a toda a estrutura do meu código de programação, ou neste caso, a todo o meu projeto de aplicação que eu estou a construir. Nesta circunstância, vamos utilizar o mesmo mecanismo, neste caso definir aqui um valor nome daquela classe estática e vamos também criar um método para a classe estática que apresenta o nosso nome. Ora, reparem o que é que vai acontecer então. Eu vou escrever aqui public string e depois vão ver que vai aparecer aqui um erro e vou chamar a isto nome. Okay? E reparem que aparece aqui um erro e eles dizem, então, mas porquê que eu não posso definir aqui public string nome? É que todas as propriedades das classes estáticas também têm que ser elas próprias estáticas. Isto significa que esta propriedade vai ser acessível ou alterável em qualquer zona do meu código, mas com uma particularidade muito específica. É que em qualquer parte do meu código onde o valor desta variável for alterada, essa alteração vai ser permanente, isto é, vai ser igual para qualquer leitura de código, seja em que zona do nosso programa isso acontecer. Ora, isto parece tudo muito complexo, mas na realidade não é quando eu mostrar uma exemplificação. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos criar um método também na nossa classe estática, e por conseguinte também terá que ser ele próprio um método estático, public static void, portanto não vai a retornar nenhum valor, mas poderia, não havia qualquer problema. E agora vamos colocar aqui apresentar, eu penso que se chama apresentar nome, exatamente. Vamos escolher aqui apresentar nome também. Não tinha que ser, podia ser com outro valor diferente, ou com outro nome diferente. Vamos aqui apresentar nome. E o que esta classe vai fazer aqui, ou melhor, o que este método aqui vai fazer, é apresentar na consola, console.writeLine, o nosso nome. Que neste caso é o nome que aqui está na nossa classe estática. Ora, muito bem. O que vai acontecer agora então é o seguinte. Vamos aqui fazer a experiência para podermos demonstrar claramente qual é a distinção ou a diferença, neste caso, em relação a este tipo de controles. Se eu tiver aqui o objeto 1 igual a normal, objeto 1.nome é igual a João Ribeiro e depois apresento o objeto. Se eu criar aqui um novo objeto, normal, objeto 2 é igual a new normal, eu vou poder definir um novo, ou melhor, aqui no objeto 2.nome, vou poder definir um novo nome. Okay? E neste caso, se eu fizer novamente objeto 2.apresentar nome, o que vai acontecer é que quando eu executar este código, apesar de ter uma classe designada por normal, uma vez que ela é instanciada e cria ela própria objetos estanques, isto é, objetos que cada um tem as suas próprias propriedades, significa que o objeto 1 vai ter um valor atribuído a nome que está completamente isolado do objeto 2 que vai ter um outro tipo de valor atribuído à mesma propriedade com o mesmo nome. Okay? Portanto, a partir do mesmo molde, eu criei dois objetos que vão assumir comportamentos distintos. E, portanto, se eu executar aqui este método, o que vai acontecer é isto. Eu vou aqui clicar e vão-me aparecer aqui, neste caso eu tenho duas execuções em simultâneo, uma a seguir à outra, e vamos ter aqui então o João Ribeiro, que pertence ao objeto 1, e o Dias Ribeiro, que pertence aqui ao objeto 2. Okay? Ora, no caso da classe estática, eu não tenho que fazer a instanciação. Aliás, não o conseguiria fazer. O que quer dizer que se eu quisesse fazer uma instanciação desta classe, pelo facto de ela ser estática, iria acontecer o seguinte, reparem, estática, e depois espaço objeto 3 é igual a new estática. Ora, isto não é possível e vai gerar aqui um erro. E porquê? Precisamente porque não se pode criar uma instância de uma classe estática. Então, para podermos utilizar as propriedades e os métodos desta nossa classe estática, bastará que eu chame pelo próprio nome da classe. E neste caso eu escrevo estática, ponto, e reparem, cá está, nome. Eu posso definir o nome aqui como João. E a seguir, se eu quiser apresentar este valor, eu faço estática, ponto, apresentar nome.
Ora, reparem então o que é que vai acontecer. Vamos ter aqui João Ribeiro, Dias Ribeiro e João. Sendo que este João já é um valor que foi alterado na minha classe estática. Reparem então o que é que vai acontecer. Ok, aguardar aqui uns instantes. Cá está então João Ribeiro, Dias Ribeiro e João. Ora, o que acontece é que, entretanto, se eu alterar aqui estática.nome é igual a Carlos, significa que a partir deste momento, sempre que eu quiser aceder a este valor na minha classe estática, em qualquer circunstância que seja durante a execução do meu código, o valor foi alterado de forma definitiva em todos os métodos da minha aplicação. E por conseguinte, vamos imaginar que eu quero que em todos os formulários da minha aplicação, porque uma aplicação pode ter várias janelas, muitas, dezenas ou até algumas centenas de janelas, para que nós possamos ter então aqui a nossa interação com funções, com formulários para preenchimento de fichas de utilizadores, etc., para fazer logins, para apresentar quadros com resultados estatísticos, etc. Ora, se eu quiser, por exemplo, em todos os meus quadros, seja aqui alterado este nome que aqui está para o nome da minha aplicação, o que é que eu tenho que fazer? Eu posso fazer aqui, na minha classe estática, posso definir aqui uma propriedade chamada public static string nome programa e posso até atribuir-lhe de imediato aqui um nome. E nós no próximo vídeo vamos falar sobre constantes e vamos ver aqui também a outra forma de podermos fazer isso. Mas eu posso colocar aqui aplicação de teste. E significa isto que esta variável que aqui está criada, ou esta propriedade da classe estática, não só já está definida, já está com valor atribuído e este valor vai ser lido por todas as chamadas a esta propriedade que forem feitas através do meu código. O que significa isto? Que eu, por exemplo, aqui neste public form 1, eu posso colocar simplesmente o seguinte, this, e this significa este objeto, que é este formulário, e vamos agora this.text é igual a, e agora reparem, estática.nome programa. Okay? E portanto estamos aqui a chamar uma propriedade, ou um campo, que neste caso é do tipo string. Vamos então aqui executar e reparem o que é que vai acontecer. Vai-nos aparecer então no topo do nosso quadro a aplicação de teste. E sempre que eu quiser, em qualquer formulário da minha form, ou da minha aplicação, peço perdão, eu bastará escrever esta linha de código para que o nome do programa seja apresentado da forma como está definido na classe estática. Isto se não acontecesse, imaginem que eu tinha, por exemplo, 10 formulários, em cada um deles eu tinha que obrigatoriamente estar aqui a escrever que this.text é igual, e neste caso, a aplicação de teste, ou qualquer coisa do género, ok? Se a meio do percurso eu decidisse, alterar o nome da minha aplicação, eu teria que abrir todos os formulários e fazer a alteração manual em todos eles. Ora, neste caso, com esta implementação que aqui está, bastará ir à classe estática, alterar aqui o nome e todos os formulários da minha aplicação vão passar a ter, então, esta designação. Apenas para terminar este vídeo, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Em alguns fóruns de internet, etc., quando se discute a utilização de classes estáticas, normalmente elas são mal vistas pela comunidade de programadores, uma vez que as classes estáticas estão intimamente relacionadas com práticas mais antigas de programação, em que não havia programação orientada por objetos, todas as variáveis eram públicas e abertas a toda a aplicação e atualmente não é considerada uma boa prática. No entanto, as classes estáticas existem e nós devemos tirar o melhor partido delas. Obviamente que deveremos evitar a utilização de classes estáticas quando o objetivo é podermos criar uma classe a partir da qual podemos criar objetos. Aí nunca, mas mesmo nunca, deveremos utilizar classes estáticas, até porque não as podemos instanciar. Mas a classe estática, por exemplo, é extremamente útil, imaginem no seguinte cenário. Vamos imaginar que a nossa aplicação define como parâmetros globais para toda a aplicação, por exemplo, a localização de uma determinada pasta. Uma pasta onde nós guardamos as imagens da nossa aplicação. Ora, faz todo o sentido que sempre que queremos, dentro de qualquer um dos formulários, abrir uma imagem a partir daquela localização,
a localização ou o caminho da pasta já esteja definido de uma forma global. E nesse sentido nós podemos utilizar uma classe estática onde colocamos uma propriedade estática do tipo string e onde indicamos dentro dessa propriedade qual é a localização da pasta, ou neste caso qual é a string que identifica o caminho completo desta pasta. Sempre que queremos ter acesso a esse endereço desta pasta, bastará então referir-nos diretamente à classe estática e poderemos dessa forma tirar partido então dessa funcionalidade. Com o tempo e à medida que formos apresentando alguns exemplos, vamos ver em que circunstâncias é que as classes estáticas têm imensa utilidade e nos podem fazer poupar imenso tempo.